Oi, pessoal, somos aqui o Fora do Script, um podcast disruptivo que vem explorar o não explorado ainda na advocacia. Eu sou Ellen Vieira, host aqui, junto com Amanda Guimarães. Oi, gente, seja bem-vindo ao episódio que para mim vai ser sensacional. Estamos com os convidados que, na minha opinião, são assumidades no tema de inteligência artificial, o que faz uma grande diferença hoje. E eu vou apresentar aqui Elaine Cardoso, especialista em gestão estratégica há mais de 20 anos no mercado, cofundadora da BC Gestão e apaixonada por inteligência artificial e inovação. Eu engano bem. E o Vitor Cidade, que é cofundador aqui da agência Nova Luma, e ele é um entusiasta de inovação. E ele é um estudioso do universo das IAs. Então, olha só, duas sumidades em IAs aqui para vocês, tá? E eu também tô aqui para aprender, porque eu tô bem engatinhando ainda nisso. E juntamente com a Elaine, eles têm um projeto muito legal, que é o Laboratório de Inteligência Artificial, e que a gente vai também querer conhecer mais sobre isso. Obrigado. Bom, gente, começamos aqui depois dessa abertura. Tenho que agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade. E eu queria saber de ti, Elaine, primeiramente, como foi, como começou a tua relação com a inteligência artificial? Acho que foi dentro da minha mãe, tá? Nem existia ainda, mas eu acho que já estava lá. Na verdade é o seguinte, a minha vivência e convivência, ela sempre foi da área tecnológica. Então, desde criança, eu sempre quis encurtar passos. Então, assim, tudo que, na verdade, para mim, assim, imagina um mundo de negócios. Falam que é tão complexo, mas para mim, na verdade, é um mundo muito simples. Muito simples. Então, como simplificar algo que parece complexo? Então, desde criança, eu sempre fui aquela criança muito, eu quero encurtar esse passo, como é que faz mais rápido, como é que eu deixo essa brincadeira mais simples. E aí veio, quando entra na adolescência, aí meu pai é varejista, então eu ficava olhando no supermercado, como é que eu deixo, como é que eu encurto isso aqui, como é que eu resolvo esse problema de uma forma tecnológica. Eu odeio papel, odeio isso e isso, veio a área de tecnologia. E aí passa-se esses anos todos e vem aquele estudo, vem uma tal de IA, vem uma nova tecnologia, que na verdade IA nada mais é do que uma biblioteca mundial que está disponível a qualquer pessoa hoje, né, de uma forma muito simples, de uma forma geral. Mas trazendo toda essa inteligência para dentro dos RPs, para dentro das nossas soluções, para dentro desse mundo corporativo, tanto pessoal quanto profissional. E aí eu falei assim, nossa, que doido é isso. Imagina, algo que era tão complicado antes, você ler, você passar anos ali lendo, estudando, e agora está aqui em questão de segundos e você ainda pode pegar todo esse mundo, todo esse conhecimento e ligar, conectar, concatenar com ferramentas e também com soluções. Antes, para mim, eu já era apaixonada pelo transformar algo complexo em algo simples, e aí vem a IA e um universo que nenhum ser humano hoje tem a noção e a ideia do que vai se tornar. Começou por aí, uma simples brincadeira. É um universo paralelo, não é? Mas muito conectado. E a melhor forma de começar, né? Com uma brincadeira. Tudo mais leve, né? Eu lembro assim, aquela brincadeira de adolescente. A minha brincadeira de adolescente era tirar todas as folhas, por exemplo, de todas as plantas da minha mãe, porque ali era dinheiro, já fazia negociação das folhas com outras coisas e tal. Então, aí já eram brincadeiras diferentes, né? Era empreendedora desde sempre. A minha brincadeira de criança era desmontar. E eu já ia te perguntar, da onde vem essa tua proximidade com a inovação, com a tecnologia, para chegar aí hoje na IA? Da onde vem também, Eu vou Vitor? copiar ela dizendo que vem da infância. Não, mas assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei sempre de descobrir como as coisas funcionam, né? Eu gostava de entender o fundamento. Lógico que quando eu era criança eu gostava de desmontar os brinquedos, quando funcionava. Então, e quando veio a tecnologia, né? Quando eu fui conectado à tecnologia, isso sempre me encantou. Nossa, como que funcionam essas coisas? Como que eu posso aproveitar isso? E eu acho que as pessoas que até me conhecem sabem que eu gosto de fazer várias coisas, né? Eu gosto da área de comunicação em si, várias coisas. E eu fui aprendendo. E fui tentando sempre aprender formas de fazer. Eu, sendo na época uma pessoa que não tinha tanta socialidade, né? Não era tão sociável,
fui aprender como me virar fazendo as coisas. E aí a tecnologia vem pra gente otimizar tempo, conseguir fazer mais coisas do que a gente normalmente é capaz de fazer. E eu fui me conectando a isso, né, durante minha vida, fui crescendo com isso, né. Entrei nessa parte de informática, que foi a minha primeira conexão com tecnologia foi daí. Depois eu fui para a parte de comunicação, que é onde eu estou hoje, e agora nessa junção que a gente está trazendo de volta essa questão da tecnologia com a comunicação e vendo, de fato, como essas ferramentas elas vêm para revolucionar, né? Eu estou dizendo que a gente está vivendo uma revolução. A gente Algo até estava sem conversando precedente, isso. né? Como era o mundo antes da tecnologia banda larga, que está fazendo esse projeto existir, por exemplo, do Fora do Script. Há 30 anos atrás, imaginar, falasse para uma pessoa, nossa, vai ter um negócio aí chamado internet banda larga que vai mudar a forma que a gente consome informação. A gente não ia conseguir processar. Hoje a gente está vivendo isso com inteligência artificial, né? Um mundo novo e a gente percebendo novas formas de lidar com tudo que a gente está acostumado. E eu acho que o advento da pandemia também acelerou todo esse processo, né? Porque a gente passou a ter que se adaptar a essas coisas, a uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de se comunicar. Bem. Faz algum sentido? É assim, houve uma aceleração, mas também houve uma coragem das pessoas, todos aqueles projetos que estavam sendo testados, que estavam engavetados, ou que as pessoas ainda estavam com medo de lançar, elas tiveram coragem de... Coragem não, elas não tinham outra opção. E todo mundo pegou todos aqueles projetos que seriam lançados daqui 3 anos, 4 anos e colocou tudo dentro de dias. Foi a necessidade que fez essa aceleração. Então, nós temos aí a pandemia que acelera a tecnologia e nós temos agora um mundo 100% exposto. Eu vou dar um exemplo bacana da tecnologia, trabalhando na parte do audiovisual. Sabe uma tecnologia que estava parada há anos e com a pandemia ela acelerou mais de 300%? Webcam. É mesmo? Sim. Uma curiosidade, tipo assim, até a pandemia, as webcams que eram lançadas eram muito simples, pouca tecnologia embutida, mesmo sendo uma coisa que era necessária. Porém, quando entrou o processo da pandemia, teve uma necessidade muito grande, uma demanda muito alta, né, por demandas de reuniões profissionais em casa, e todas as empresas viraram nos 30 para evoluir as tecnologias de webcam. Então, tipo assim, o salto que a gente teve de 2019 para 2021 foi um salto que não era igual aos 20 anos que tinham antes de webcam. Demorou muito para essa tecnologia evoluir. Porque não tinha necessariamente uma necessidade dela estar tão evoluída. Algumas pessoas usam câmera, usam as coisas, mas não tinha tanta necessidade. Porém, com todo mundo em casa, precisando evoluir, fazendo dinheiro, teve essa necessidade. Home office, as reuniões, né? Precisou ter a qualidade melhor. Interessante. Eu tinha pensado sobre isso, né? Que eu também não fazia muito parte desse universo aí. E aí, dentro disso, sobre necessidade, né? Como é que surgiu a ideia do laboratório de inteligência artificial? A gente ficou aqui conjecturando, mas a gente queria ouvir de vocês, até para as pessoas conhecerem um pouco mais. Ele vai responder. Eu vou responder. Mas eu quero dizer uma coisa antes. Tá. Eu sou fã do projeto. Somos fã também. Eu sou fã do Somos projeto. suspeitos para falar. Eu já fui em 2 Aí dos laboratórios. 4, entendeu? Que falaram mal desse laboratório. mas tudo bem. Ninguém dessa mesa pode falar mal desse Não, laboratório. até porque foi ele que startou muita coisa aí na verdade. minha Não é por vida. nada não, entendeu? Mas fala. Mas o que a gente pode dizer, né, que foi um movimento de incômodo. Foi um incômodo e uma necessidade. Eu posso dizer que a primeira reação foi a Elaine me ligando dizendo: tô incomodada, quero fazer um projeto, tô pensando numa ideia de trazer isso, não tem isso em Belém, e eu sinto que isso é necessário, a gente precisa fazer, bora, topa junto, fazer junto? Bora. Meu movimento, né, lá na nossa produtora, a gente estava estudando muito isso e já sentindo esses benefícios. A gente tinha até pessoas perguntando: faz curso de roteiro com ChatGPT, essas coisas e tal. Eu vou fazer e tal. Aí a Elaine veio e explicou que essa ideia que ela estava pensando, megalomaníaco, porque ela não pensa nada assim. Eu já estou aceitando, essa a nossa conexão. Mas comprei a ideia junto dela. E a gente foi pensando, modelando. E modelando. Aí a Elaine veio: tá demorando demais esse negócio. Bora, bora fazer. Vai do jeito que vira, deu. Te vira. Pra ontem. Pra ontem. E aconteceu a primeira edição, que, né, vocês até foram alunas da primeira edição. Sim. Yes.
Tenho esse selo de qualidade. Eu lembro que quando terminou a primeira edição, a gente se olhou e pensou, tipo assim, caramba. Vitor, tu lembra da minha É cara? isso. Eu ficava assim, nossa. Eu acho que se pegar Meu filmagens desse dia, eu e a Amanda ficávamos tipo... Não, eu tenho Deus do reações de céu, vocês nos vídeos, né? E inclusive a reação que eu peguei do Thiago agora há pouco, toda vez que é muito legal pra mim, quando a gente, Você quando vê eu o mostro amor. o amor, e a surpresa que as pessoas têm quando elas se deparam com essas novas ferramentas, a pessoa fica assim, que mundo é esse? É como se ela estivesse vendo alienígenas, assim, uma Não. nave passando, uma coisa assim do outro mundo. E eu acho muito legal ver essa reação das pessoas, porque é bonito ver que elas estão sendo Envolvidas. envolvidas e vendo esse mundo disruptivo que a gente está visualizando, né? Que, de fato, é a nova mentalidade, já é realidade, não é futuro, é presente, e que as pessoas têm que se adaptar a entender como usar essas ferramentas no seu dia a dia, porque não tem mais volta. É assim, só complementando, o que acontece? Eram muitos anos já convivendo com tecnologias que, na verdade, já estavam. Isso não é de hoje, né? Tem muitos anos essa tecnologia já existindo. Sim. Só que, por exemplo, no meu meio, quando eu lido muito com RPs, muito com soluções, então já estava, eu já via se desenvolver. Só que aí veio aquela incomodação, né? Eu falei assim, nossa vida, como realmente compartilhar tudo isso? E quando eu encontrei o Cidade, eu já vinha passando por aquele momento, uma cobrança muito grande, compartilha, e era lá dentro, sabe? Era uma vozinha o tempo todo na minha cabeça que eu achei que teve uma hora que eu achei que eu ia enlouquecer. Em janeiro eu achei que eu ia enlouquecer, de verdade. Quando começou aquela voz o tempo todo, compartilha o que você conhece, compartilha o que você sabe, compartilha. É como se eu não começasse a compartilhar aquele conhecimento que estava acumulado ao longo desses anos, eu explodi. E a gente já tinha conversado antes, e mais engraçado que eu conversei com ele, eu liguei para ele, olha, tem um projeto, queria tocar esse projeto com você, mas depois a gente conversa. E aí depois ele começou, Elaine, cadê o projeto? Elaine, o que era? Tipo o que assim, era? passa aí, lá em gente, eu tenho que casa. conversar. Mais ou menos assim. Não, e a ideia é que a gente tá numa dinâmica, né? A Elaine fala, bora fazer tua coisa? Eu, bora. Aí dá um tempo depois, como é que vai ser esse negócio? O pior, vamos ver como é que vai ser Vamos ver isso. como é que vai ser. Topo, mas depois bora ver como é que é. A Amanda está começando a conviver mais aí comigo, você já vem com... Depois eu comecei a olhar que um dia desse eu falei assim, mas Elaine, a Helena sempre está com você. Eu falei assim, mas como assim? Ela sempre esteve com você. Aí eu falei assim, mas para ainda. Aí, numa reunião, eu falei assim, olha essa gravação do primeiro evento que você fez. Aí ela tá lá. Olha essa segunda. Ei, já também estava? Aí eu falei assim, nossa, realmente a gente tá envolto, né, de várias pessoas que realmente estão ali com você. Uns para viver os seus sonhos, outros para aprender com você, outros para compartilhar. Então, o Cidade, ele entrou na minha vida. Tem o Cidade, tem o Evandro Flecha, que tem outro projeto. Aí tem o Cidade, é uma linha de projeto. E tem o Mário, que é de São Paulo, que é um outro projeto. Então, o mais legal do laboratório não é o laboratório em si. É o que está por trás de tudo isso. As conexões. Conexões não, negócios muito fortes. Então, assim, a gente está criando realmente uma linha de futuro muito grande. E como ele falou assim, produtos, hoje eu liguei para ele e falei assim, cara, eu pedi para ele mais uma outra situação nova aí, que vem lançamentos novos aí para Nova Luma. Hashtag vem aí. Nova Luma, né? Nova Luma, ela vem, eu estou aprendendo, que eu sempre falo Luna. Então, essa Nova Luma, ela vem com uma outra pegada, e meu papel como mentor também, mentora, é com os meus amigos mentorar de forma natural. Eu falei assim, olha, tem mais um produto assim, nós vamos ter que fazer no dia 19, assim, você topa? Aí, quando eu falo topa, por mais que ele diga não, não vai ter mais jeito, entendeu? Você já topou, tá? Eu só tô aqui, né? Só tô te avisando. Só tô te avisando. Acaba Você aquele separando negócio aí. de Estado Democrático de Direito, Não. que a pessoa pode optar ou não em fazer. Mas no final, a Nova Luma terá, depois do dia 19, ela vai ter 2 produtos novos. Que legal. Entendeu? Então, me conviver Spoiler. comigo é isso, entendeu? Então, é meu papel, vai. O que eu gostaria de saber de vocês, assim, qual é a área que hoje talvez seja mais impactada pela inteligência artificial? Na verdade, é o seguinte, existem as publicadas e as não publicadas, tá? Hoje não tem uma área que não seja afetada. Para mim, assim, a mais afetada
de todas, não é a linha operacional. A linha operacional de todos os segmentos, elas estão sendo afetadas, melhoradas e criando-se novos postos, novas funções, novas soluções, só que muitas áreas já estão sendo substituídas e as pessoas que estão dentro delas não se deram conta ainda. Então, assim, é por isso que é uma resposta muito complicada, porque se você for olhar a área da saúde, ela já vem impactada há muitos anos. Sim. A área da advocacia, então, nem se fala. Aí, se você for ver a área de todas as áreas, não tem uma área que não tem. Se eu tenho um operacional, você pode ter certeza. Se no meu negócio tem operacional, tem processos repetitivos, alguém ou já criou uma solução ou está criando nesse momento algo para essa tarefa. Porque cada dia mais nós temos seres humanos emocionalmente doentes e mais problemas e mais difícil a mão de obra. Então vem aquela história. Por isso que a gente tem que... Vamos ser bem realistas. A tecnologia, a robotização, todo esse aparato, ele está justamente sendo preparado para substituir tudo que é repetitivo. E tudo que... mas e aí se o ser humano não aprender a ter qualidade de vida e realmente trabalhar com estratégia, vai ser bem complicado. Pode-se falar aí na posição do ser humano com a humanidade aumentada? Lógico que sim. Pena que poucos estão se preparando para isso. Eu queria até complementar que a questão toda é entender que a IA é o agora e o que vai ser daqui a 1 ano, o que vai ser daqui a 2 anos. Então, quando a gente trabalha essa forma de pensar se já está substituindo, se não é pensar que tudo é questão de tempo, que a gente estava conversando antes. A gente está numa correnteza agora. A gente já está numa correnteza. Não adianta tu se fincar numa realidade hoje que daqui a 2 meses vai mudar. Tudo muda muito Tudo rápido. muda muito rápido. Então, mesmo se a gente falasse que ainda não substituir o que era, sei lá, 7 anos atrás, é imaginar que é um movimento, um efeito cascata que está acontecendo muito rápido. Então, as pessoas têm que entender que, de fato, é uma nova forma de pensar, é uma nova realidade que a gente precisa aceitar e se adaptar. Só tenho um adendo. Ela é a nova forma de pensar para a nossa geração. Porque para o meu filho de 7 anos, não é tecnologia. Faz parte da vida dele. É natural, meu filho briga com a Alexa o tempo todo. Aí ele fica brabo porque ela pega e xinga ele, ela tira onda com a cara dele. Ela revida? Ela revida. Um dia desse ele chegou assim, Alexa, conta até 1000. Aí ela começou, 1, 2, 3, 4. Kleber Júnior, vai contar porque eu não sou brinquedo pra você. Aí ele foi lá e desligou a tomada. Entende? Para ele é uma tecnologia? Não. Para ele é normal. Para ele não tem essa disrupção. Sim. Quando se fala de disrupção, é muito isso. Isso é uma forma nova de pensar para nossa geração. Mas não para esses adolescentes. Eles já estão para ele já faz pensando sempre existiu. Que isso está integrado. Aí eu acho que, por exemplo, a missão de vocês dentro do movimento é justamente mudar o mindset dessa geração amarrada. Dessa geração que se prendeu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Século XXI, tudo acontecendo, não tem mais para onde fugir. Ainda há as discussões ultrapassadas, mais atuais ainda, que falam sobre substituição da IA. A IA vai tirar emprego, a IA vai substituir o humano. Então, as pessoas ainda repugnando, criando aí como a IA é uma bruxa que a gente tem que queimar na fogueira. A gente vê isso. A gente vê pessoas tolhindo pessoas de usar a IA. Sim. Porque, vai passar atestado de burrice. Isso daí eu falei pra vocês. Foi, por exemplo, uma crença limitante minha durante muito tempo. De dizer, poxa, eu sei fazer, pra que eu quero a IA? E hoje eu entendo, a partir inclusive do movimento de vocês e da Amanda, que a IA me economiza tempo. Sim. E time is money, né? E uma coisa que eu gosto de dar esse exemplo que tu falou, né? Que essa repulsa, entre aspas, da IA. De novo, pensar que a gente está num movimento cíclico, que a Elaine falou, as pessoas que estão novas já estão adaptadas a essa mentalidade. Na época do querosene, quando entrou a energia elétrica, quem aqui nos livros de história, lembra que nos livros de história tinha uma ilustração que era, tipo assim, vários cabos
e uma caveira dizendo que a energia elétrica veio com uma tecnologia perigosa que vai acabar com... Ele é velho, hein? Não, eu tenho referência de gente velha. Ele usava Barça. Passa na casa dele. Quem não? Mas eu gosto de usar essa referência pra dar esse parâmetro, tipo assim, não é nova essa forma de pensar que algo que vai mudar a nossa realidade assusta. A caça às bruxas, A caça às bruxas. Isso já vem, todos os saltos que aconteceram, sempre tem essa dinâmica. Uma pergunta rápida. Você foi isso e você fez muito. Quem fez uma nota fiscal na mão? Ah, Eu não sou. Não. eu emito. Eu também. Já Eu conheço na Cefim emissão de... Olha a diferença. Quantas pessoas que nos assistem fizeram uma nota fiscal na mão, mas vocês não nasceram na nota eletrônica. Me desculpa, vocês não nasceram na... Eu sou 88. Na verdade, quando eu entrei, necessitei emitir uma nota, já era eletrônica. Mas eu não sou da era da nota eletrônica. Não é. Vocês não são. Nenhuma das duas era nota. Eu peguei não cartão é. daquele que fazia Tá aí, você foi. Carbonado. Se vocês viram, vocês foram dela. Ah, eu não fazia. Não, você viu. Você viu o cartão. Lógico que sim. A nossa geração, É bom que isso eu não existe. Logo. Eu sou de 88. Ela não mas ainda tinha. Então, assim, o que a gente está querendo dizer aqui é que esse mundo não existe mais para essas crianças de hoje. Eles nem viram. Você viu? Eles não viram. Então, é muito disso. É uma disrupção. Acho que assim, o laboratório em si, ele simplesmente é um movimento praticamente sem fins lucrativos, porque, na verdade, o que se gasta no evento, o que se cobra, é praticamente o que gasta nesses movimentos, porque são movimentos muito caros. E o que mais dói é que, mesmo sendo disruptivos, eu sempre falo para ele, que às vezes você, mas vamos fazer esse movimento. É um movimento muito difícil. Por quê? Porque tudo que é disruptivo é difícil de se vender. Porque é muito difícil a pessoa falar assim, olha, tem esse laboratório. Ah, mas eu já uso, vocês mesmos lembram disso. Ah, mas eu já uso a IA. Usa como? Chat de pesquisa? Não é para isso. Não é isso. É muito mais do que isso. E aí, quando as pessoas chegam no movimento, falam assim, nossa, realmente eu não usava IA. Porque às vezes também tem uma Ferrari na mão, mas não sabe usar as ferramentas todas que a Ferrari tem. Para mim, um dos grandes impactos do dia que eu fui foi justamente esse, o primeiro impacto, na verdade. Era entender que eu tinha a ferramenta no meu computador, mas que eu não utilizava a ferramenta em todas as suas funcionalidades. E provavelmente continuo ainda não utilizando, porque todo dia tem uma novidade, né? Sim. Então, Todo esse dia movimento tem é interessante justamente porque trabalha o mindset. Eu acho que a gente precisa trabalhar mindset. Eu tenho alunos que são muito mais jovens do que eu. Esses alunos ainda não utilizam e eu fico chocada, porque para mim já tinha que estar no mundo deles, né? Eles já nasceram com o WhatsApp, eles praticamente já nasceram nesse mundo. Mas é o mindset dos pais. Isso onde eu queria chegar. Porque na minha Pais, casa professores. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aonde é que começou a era Big Data ou Big Data? 1900. Lá vem ele com os livros de história agora. Porque o que acontece? Hoje. Olha, Ana. É assim, quando você faz essa pergunta, vem um lado... Eu tenho 46 anos, então eu assisti muita coisa e implanto muita coisa. Só que, detalhe, eu não gosto de passado. Então, eu não gosto de história. Eu não sou da que visita museu. Eu sei que tem que ser, sei que é muito importante, cada ser humano tem a sua particularidade. Aí, quando você vem essa pergunta histórica, se você me perguntar o que vem lá para frente, aí isso me empolga. Mas é porque o que eu percebo? Que hoje se fala na era da Big Data, que é o tratamento de dados, Sim. que vem com volume, velocidade, viralidade, variedade. Enfim, essa sucessão de coisas que hoje, de alguma forma, impacta diretamente dentro do universo da inteligência artificial. Sim. Sabe de onde começou? Desde que nós saímos da caverna. Então aí vem... Ali começa o mundo de transformação. Até quando aquele início de... Tem a aula que inicia, porque assim, para falar de... Eu que tô falando de coisa antiga. Mas já que é para ir a antiga, bora lá. Ela me fez. Aí do Ela Big fez. Bang, né? É mais ou menos o seguinte, vamos lá. Eu inicio
Na última versão, eu iniciei a aula de laboratório de IA entrando na mentalidade de negócios, né? Sim. E a mentalidade de negócios é o seguinte, começou lá na época da pedra, a idade da pedra, porque o ser humano tinha ali, depois ele começa a criar como vai medir o tempo, aí depois ele começa como é que eu vou medir agora a produtividade de tudo que eu estou fazendo, agora eu preciso controlar, agora eu preciso fazer isso. Então a tecnologia e a inovação desde que nós nascemos. Desde o processo Sempre cognitivo. já vem de lá. Então, não posso falar que tecnologia ou esse desenvolvimento começou em 1950. Ou, olha, se falar assim, olha, desde 1950 já se tinha, já estudos lá sobre algum lugar. Não, gente, desde que realmente nós começamos, as pessoas são disruptivas, que ela vem com a inovação, que ela vem com a criação, ela já vem de qualquer forma acumulando dados, informações. Isso. Tanto é que você tem que voltar o tempo todo na história. Então, Eu acho que é uma resposta. então vou jogar Genial. uma pergunta agora, atual. Tá. Não é isso? Genial. Eu lembrei disso. Eu vou jogar uma pergunta atual, então, que muito se falou de negócios e tudo mais, e eu acho isso um tema muito interessante para a gente abordar para quem está assistindo. Hoje eu defendo que o advogado, como você estava falando, o advogado é um empresário. Ele é uma empresa, ou ele tem, se ele for o dono de um escritório, ou até se ele não for o dono do escritório, ele tem que agir de alguma forma empreendendo na sua carreira. Sim. Como a IA pode ajudar nesse aspecto da gestão, nesse aspecto do negócio em si? Em toda a cadeia. Tá? Eu até hoje até brinquei com um cliente sobre esse assunto hoje. Por exemplo, se fala muito para vender que se você não tiver uma cultura desenhada, você não vai vender. Discordo, porque na verdade é o que eu tenho que saber como negócio e quais são os problemas que eu resolvo do meu cliente. E para se construir time, eu preciso sim de uma cultura para balizar e iniciar um treinamento, uma preparação dentro. Mas isso não te impede de crescer. Tenho clientes que eu peguei agora que fatura 135 milhões por mês e nunca teve uma cultura desenhada, nunca teve um organograma com mais de 3 mil funcionários e eu estou vivendo isso nesse exato momento. Então, na verdade, a resposta é um pouco muito mais profunda do que a gente imagina. Quando você vem com a IA, hoje qualquer escritório que ele inicia, seja médico, seja advogado, seja a área que for, você tem que ter uma cultura desenhada de uma forma muito rápida. Você usa a IA, vou lá, vou contar a minha história, começo a desenhar, tanto é que no curso da vez passada com os médicos nós fizemos isso. Vamos começar uma empresa do zero. Vamos escolher os nomes. Mas que esse nome tenha a ver com realmente o que eu quero como propósito de vida aqui. Vou lá e desenho, encontro, né, com a IA, se encontra muito rápido. Algo que se demoraria dias para se escolher. Porque eu gostei desse nome, você gostou? Que não sei o quê, manda pro vasinho, venda pro primo, não sei o quê. Todo mundo, ninguém gostava e no final não chegava a lugar nenhum e escolhia um nome qualquer. Colocava lá o Zezinho da Feira. Era o nome. Hoje não, com a IA você escolhe nomes, você já de questão de segundos, você escolhe nomes, você escolhe logos, você construi uma cultura corporativa contando a sua história e falada aqui, não preciso nem me dar o trabalho de escrever, dali baseado nisso, fiz assim, mas aí como é que eu desenho agora o organograma ideal para esse negócio, explico lá o que eu quero, já vem ali a sugestão de um desenho, agora eu preciso descrever as atividades de cada um, já se desenha, agora sim eu quero decidir aqui quais são os principais KPIs de acordo com essa história, pego todo o histórico ali de você sair desenhando. Agora eu quero saber o seguinte, me ajuda aí a escolher nos RPs necessários para esse negócio. Ok, agora eu quero 3 opções de quais são os treinamentos básicos que eu preciso de adquirir, onde eu tenho. Você já tem. Ou seja, cara, se for para estudar números, se for para estudar qualquer coisa, eu consigo fazer tranquilamente com a IA. E aí ainda discuto agora o seguinte, a minha visão é negócios. A minha visão é preparar uma empresa para expandir, preparar um profissional realmente para rentabilizar, para crescer e evoluir. Agora, vamos lá para a comunicação, marketing e publicidade. Por isso que eu preciso de parceiros. Cidade, se é o cara da comunicação, eu preciso fazer isso, como eu realmente vou comunicar isso aqui para fora do meu negócio? Vem cá, especialista. Apesar de que eu sou uma consultora generalista, com expertise em tecnologia e vendas. Mas a área dele é a área dele. Ele precisa ter conhecimento generalista com expertise em comunicação, marketing e publicidade, e eu vou unir. Aí lá vem ele usando a IA também lá na área dele. Agora você imagina que o que eu falei, tudo que eu falei aqui, antes se demoraria 6 meses, talvez, para você construir.
A gente consegue numa Tá? tarde. A gente consegue tudo numa tarde, numa brincadeira, e já linkando já com outro cara de marketing na frente, com especialista, aí já com outro especialista tributário, com advogado aqui do lado. Ei, advogado, vai lá, e tudo isso que eu estou fazendo está fazendo sentido? Eu estou seguindo realmente as regras de LGPD e essas coisas todas? Então, simplesmente imagina cada profissional com a IA, mais detalhe, a IA, ela não substitui o conhecimento técnico de negócios, o meu lado criticidade, a minha experiência que eu tenho sobre o negócio. Não substitui. Por isso que é muito importante continuar estudando. Que é aquilo que tu fala, acho que a necessidade de estudar, ela não diminui, ela aumenta. É muito pelo contrário, né? Eu sempre falo isso. Nós temos que usar a IA, sim, para substituir, sim, muitos postos. Principalmente na advocacia, todas as áreas de vocês, principalmente na advocacia, vocês perdem muito tempo organizando documentos, organizando processos, definindo. Aí você precisa o seguinte, eu tenho essa tese, eu pego lá 5 teses de uma vez só, eu jogo para IA, analiso isso aqui, me dê aqui um parecer, me dê 10 pareceres, vou lá, vou realmente, não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui... Mas vem cá, qual a fonte? De onde foi essa fonte aqui? Aí como eu já tenho conhecimento, se eu não tiver conhecimento do meu negócio, esquece IA, é o maior tiro no pé. Perfeito. Tá? Porque precisa ser polido. Ao mesmo tempo, assim, na minha concepção, ao mesmo tempo que a IA te potencializa, Ela te destrói. ela te destrói. Sem E conhecimento, ela te destrói. Aí Sim. vem a história do que vem enviesado. E aí você que não tem a noção, que não tem o cuidado, que é o que tu estás falando, Sim. acaba dando um tiro no pé. Mas trabalhar esse conceito é um pouco amplo, porque vamos partir do princípio que toda a apresentação de alguma informação é baseada em dados, que a gente estava trabalhando em dados. Todo conjunto de dados tem um viés. Então, é difícil até dizer que não tem como. Que seja 100% Inclusive um exemplo que a gente dá é das próprias ferramentas. Então, por exemplo, hoje, mais famoso o ChatGPT. Por exemplo, a Elaine, ela prefere muito o Gemini. Aí tem outras ferramentas, que é o Cloud, aí tem o Meta. Tem A gente fica brigando, tá? Sobre ferramentas. Não concordo. Não é. Porque, assim, lembra-se, ele vai pro lado da criatividade. E eu venho pro lado da razão do negócio em si. Lógico que vai conflitar. Aí eu vou te dar um viés de informação, não um viés de decisão, mas um viés de informação. O ChatGPT e o Gemini foram treinados de forma diferente, até puxando o gancho da nossa pauta de como que eles aprendem. Eles aprendem baseado em conjuntos de dados e depois eles vão achando padrões e previsibilidades estatísticas nesses dados. E aí o ChatGPT ele é treinado com dados públicos, né? Artigos, blogs e tal, então ele consegue executar textos de comunicação de muito mais facilidade. O Gemini, como uma ferramenta do Google, ele é treinado com dados internos, Google Drive, Docs, Gmail. Então, ele consegue usar isso como uma base operacional e empresarial com muito mais qualidade que o ChatGPT consegue. O Meta, por exemplo, que é a da ferramenta do Facebook, ele já está sendo treinado na base de dados do Facebook, Instagram. Comunicação. Então, comunicação. Não está tão disponível ainda no Brasil, mas já está, por exemplo, essas ferramentas já estão vindo para cá. Então, o Meta já disponibilizou lá nos Estados Unidos uma opção que no direct tu conversa com uma IA, no direct do Instagram, para ela fazer uma análise do teu perfil. Legal. Eu vi isso que eu tô falando. As coisas estão acontecendo rápido. Por exemplo, como ele falou assim, olha, hoje no laboratório com os médicos, né, da área de saúde, na verdade, já tínhamos já outros chats que é voltado para a medicina, curados para a medicina, assim como os advogados, advocacia, em geral, são outras ferramentas curadas, ou seja, preparadas. Por exemplo, imagina todos os livros para vocês se formarem, todo o conhecimento que foi ejetado em vocês para chegarem no profissional que vocês são. Agora, imagine isso curado dentro de uma tecnologia separada para a sua área. Sim. Que aí não é um chat comum que todo mundo tem acesso, por isso não é o Gemini, nada disso. Então, é muito disso. Existem as ferramentas específicas para cada área. E outra, a forma de pesquisar, a forma de conversar varia muito de cada negócio. Então, primeiro que a gente tem que trabalhar, mentalidade. Sem a mentalidade ideal, não tem como usar. E no momento que a gente tem hoje, é considerar que são ferramentas de suporte, né? Então, por exemplo, o advogado que pensa, não vou ser até substituído por isso, vai demorar. Se vocês pesquisarem na internet, pesquisar sobre inteligência artificial que faz julgamento nos Estados Unidos, vocês vão achar uma notícia de janeiro de 2023 de uma plataforma lá dos Estados Unidos que está fazendo julgamento de multa de trânsito. Eles botam a IA como ser um suporte da pessoa humana que está falando
no diálogo ela vai dando sugestões de pautas para serem defendidas para multa de trânsito, que é a mais simples assim, mas já é a parte dali, entendeu? Porque Mas muitas vezes é uma questão só de cruzamento de dados. É algo muito já formalizado. Tava falando com a Amanda. É um processo, né? Exatamente. padrão de comportamento. Eu tava falando com a Amanda que aqui no Brasil a gente tem uma tendência no judiciário a padronizar decisões. Jurimetria. Pela utilização da jurimetria, por Jurimetria. exemplo, a gente tem a tendência da padronização. Tanto que, às vezes, em primeiro grau se suspende o processo, aguarda-se lá o STF julgar e depois se julga todos Tema os de demais. repercussão geral. Então, assim, no judiciário, a gente vê muito essa ferramenta sendo utilizada nesse sentido. E, quando a gente traz isso para a advocacia, também nos ajuda, principalmente na advocacia de massa hoje, os escritórios que fazem massa, basicamente a tese é a mesma. Vai mudar uma coisa ou outra. Tanto que os primeiros softwares relacionados à questão de fazer petição foi utilizado muito mais pela advocacia de massa, porque você só vai ali trocar dados relacionados àquele cliente específico, mas a tese é a mesma. Para que o advogado vai se dar o trabalho de sempre ler e tudo mais? Só que hoje a gente vai partindo para as outras possibilidades que essa IA traz para a gente, voltado muito que eu vejo, pelo menos, economia de tempo e aumento de qualidade. Eu tenho hoje só finalizando, uma oportunidade maior de obter informações do Brasil inteiro, né, digamos assim, compiladas e feito relatório e com possibilidades dentro da jurimetria. E Tem que saber usar, né? E isso gera uma análise preditiva, né? Sim. E eu gosto de dizer também que a forma de trabalhar, até com essas ferramentas que a gente conversa, né, é entender que ela te ajuda a pensar também. Imagina se tu tivesse... Eu dou um exemplo muito... A gente dá esse exemplo lá no laboratório, que é o seguinte. Imagina aquela situação que tu estás sozinho, trabalhando sozinho. Se tivesse alguém que te ajudasse a dialogar sobre uma ideia para pensar em uma nova forma, uma nova linha de pensamento. O ChatGPT é ótimo para fazer isso, para abrir a tua mente, para às vezes pensar numa rota que tu estava enviesado, pensando só de um jeito, e ele abre a tua mente. E na questão de processo, às vezes abrir um caminho de outra jurisprudência, uma nova tese que tu pode estar abordando, porque tu estava focado em uma, ajuda muito. Sim. Te ganha tempo, porque às vezes chegar numa nova rota é difícil. Teria que ler muito, E aí, tipo assim, você já inclusive, pensou nesse inúteis. caminho aqui? Então, Perfeito. isso é maravilhoso. Acho não E às vezes vai tu paga longe. caro pra ter alguém pra te ajudar dessa forma. Tá. E não vai longe. Eu acho que assim, colocando aqui, imagina, no passado, você tinha que sair de casa, você tinha que ir para a biblioteca, encontrou o livro. Ah, não, mas agora você compra na internet o livro. Ok. Você vai lá, compra e espera chegar na sua casa. Ah, mas aí o que você usava? Não, mas você também tem o Google. Você vai lá e pesquisa. Só que detalhe, o Google não tem essa matéria. É muito complicado ter essa matéria de um livro disponível. Mas mesmo assim, as pessoas perdiam todo esse tempo pesquisando. Pesquisa ali, aí liga para um amigo, manda essa matéria e tal, tal. E hoje não. Então, você, ao mesmo tempo, você pode colocar 10 livros em teses diferentes, visões diferentes e ainda estudar. Ah, mas esse caso aqui está com o juiz tal. Como é que ele pensa? Qual é a linha dele? Quais são as teses? O que já foi aprovado, o que não foi, o que ele já passou? Ou seja, você faz comparações. E quando você pensa que não, aí eu vou te dizer, como você vai ficar mais burro se agora você está lendo mais? Mas Exatamente. Mas Quando lendo você mais. lê, você não precisa ler toda a porcariada, né? Toda a gordura. Não, você vai ler direcionado para aquilo que de fato você precisa. Porque antes, quando você vai fazer uma pesquisa sem a ajuda de uma IA, você vai ler o que te aproveita, mas você vai ler muita bobagem também. Mas eu tenho uma curiosidade. Tu falou uma coisa que pra mim é bem pontual. Hoje a gente pode fazer a leitura do perfil do juiz. Sim. Isso por conta da inteligência artificial, da geometria e tudo mais. Existe país que combate esse tipo de utilização de inteligência, porque eles dizem que gera disparidade de armas. A França é um país que ela tolhiu a análise preditiva dos julgamentos por conta disso. E eu tenho mais uma curiosidade para trazer aqui, que é muito legal. Salvo o melhor juízo, o STF, que é a nossa Corte Constitucional, ela é a primeira a investir em inteligência artificial e ela tem o Projeto Vitor, que é o primeiro projeto de inteligência artificial em atuação. Projeto Vitor. Tá vendo homenagem a Salvo você. o melhor juízo. É muito legal, inclusive, porque ele faz, se eu não estiver enganada, ele faz análise de tema de repercussão.
Não, e é uma coisa até bacana de dizer que nós, o Brasil, né, um dos principais países que está utilizando essas ferramentas, né? Estatisticamente, por exemplo, a Microsoft já tem esse dado, e agora tem, acho que um mês que a Microsoft lançou um programa que eles vão injetar 14 bilhões, eu acho, em investimento para capacitação e o uso de ferramentas de inteligência artificial no país. Que bacana. Então, tipo assim, entender que o nosso país em si, ele tá até numa certa vanguarda no uso dessas ferramentas é muito bacana. Assim, se você for ver nas grandes soluções, todas elas virou um fator decisivo. Comprar um RP, tá? Vem cá, mas ele já tem IA ou não tem IA? Tá nativo, tá vindo nativo de todas as ferramentas. É um básico agora. Virou um básico. Tudo Se não tem, então... tá, então se não tem, ele não é atualizado, ele não tem tecnologia suficiente para isso. Gente, Virou. até o Nubank agora tem IA. Então, se todos Pode conversar eles... com o Nubank sobre a tua fatura. Deus é mais. Meu Deus. Eu acho que é isso, acaba sendo arroz com feijão. Antes era o Eu acho diferencial, agora é o básico. Hoje, se hoje você fala assim, olha, vamos falar assim, uma análise de perfil de qualquer pessoa. Olha, eu conheço uma pessoa assim, que ela sorri de tal forma, ela se gesticula de tal, não sei o que, de repente uma filmagem que você pega, você sobe. Uma filmagem de uma pessoa no almoço. Você sobe ali numa IA, você já tem toda a avaliação de perfil comportamental de uma pessoa baseado no gesto, como ela mexeu a mão, que não sei o que, tal. Então, assim, é um negócio tão dinâmico, tão doido. Ou você entende, ou você fica para trás. Então, é algo sem escolha. Usar ou não usar, ou entrar nesse mundo ou não. Nós temos aí, por exemplo, em algumas áreas, por exemplo, existem muitos psicólogos, muitas pessoas das áreas que são contra tudo isso. É mesmo assim de falar de forma deliberada? O quê? Existem vários profissionais, associações de grande porte que não aderem. Só que aí vem a nova geração que não está nem aí, ela já usa. E aí, o que vai acontecer? Aí depois vem a reclamação. Onde foi que eu me perdi? Onde é que o meu negócio faliu? Aí vira uma Kodak aí da vida, né? Analógico! Não é, porque totalmente assim, analógico. é quando você tenta remar contra a maré. Ela não é tem velha. como. Você vai estar fadado, Ela né? não é nova. Mas aí que é legal, porque a gente vê a comparação dos mundos, assim, né? Entendeu? Por isso que nós somos a única geração. Por que está sendo tão complicado hoje vender? Por que está sendo tão complicado gerir negócios? Nós somos a única geração que estamos convivendo com todas as fases das gerações. Nós estamos vivendo com os analógicos, com os digitais e com esses bebês que, na verdade, não sabem nada o que é isso. Ele não sabe nem o outro, ele só sabe o seguinte: mamãe, eu quero minha Alexa. Não, a Raquel, eu tenho uma filha de 1 ano e assim, a gente não deu tela para ela, mas se ela pega o celular mesmo desligado, ela vem com o dedinho, como se ela já tivesse mesmo Mas é porque a ela te habilidade. projeta. Mas Não, ela te projeta. o interessante é justamente isso, que para eles é natural, né? E aí pra gente é mais difícil responder. Meu filho ontem veio com uma seguinte informação: mamãe, você sabe que esse negócio, o celular não desliga? Você sabia que as baterias elas não desligam e que, na verdade, o ser humano está sendo enganado? Por isso que tem tecnologia suficiente desse jeito, 6 anos, é 6 para 7. Então, por isso que é o seguinte: esquece, mamãe, esse negócio aí desligou. Não. Ela continua funcionando, dá para saber tudo. E aí vai. E ele foi atrás assim, de informações que me assustou, entendeu? Então, Foi mesmo. Foi. Se deixou Legal. impactar. foi. Ontem ele foi tecnicamente em cima de tudo. Então, assim, É o mundo isso. dele. É o mundo disso. Então, assim, é quando você colocou, todas as áreas estão sendo afetadas, sim, pela tecnologia. Não é pela IA, pela tecnologia como um todo. E o nosso pensamento, a inovação, a criatividade. E eu acho que dá pra puxar até a questão da grande área que a gente estava conversando, que é a educação, né? Perfeito. Eu gosto desse tema. Que vocês estavam falando de como que a educação tá sendo modificada, né? A gente tá falando sobre isso desde o início do podcast, no final das contas, mas pensar que a nova forma de aprender também, que já é a forma das crianças que estão nascendo, mas pra gente está sendo nova, que é a forma crítica, né? Aquela forma decoreba que a gente estava acostumado e muitas pessoas aprenderam dessa forma, entendem que até estava conversando com vocês, né? Os cursos que são online hoje tem muita facilidade, tipo assim, se tu for só pela questão de decorar o assunto, tu tem ferramentas ali que auxiliam no processo de decorar, mas tu não aprendeu. E a forma de aprender hoje, ela é muito flexível, né? Podcast, ele é uma mídia educacional, se a gente parar para raciocinar. Então, podcast, livros e várias outras mídias que tem hoje.
E eu tava até conversando com vocês sobre uma ferramenta que o Google lançou, tem nem 2 semanas que ela tá sendo viralizando, né, na internet, que é uma ferramenta que a gente carrega lá dados, né, tipo assim, um livro, alguma coisa, e ela cria um sistema de aprendizado através daquele material. Então, tu pode criar bloco de notas específicas, conversar com aquilo, Mapas criar um questionário, mentais. mapas mentais, e o mais legal, ele cria um podcast com 2 IAs conversando Meu Deus. sobre esse assunto para te aprender de outra forma também. Porque, de novo, o podcast é uma mídia de aprendizado. Só que aí entra algo mais assustador. Sim. É criar realmente um monstro, né? Em cima dos podcasts delas, que hoje qualquer um pode fazer, pegando essa linha de pensamento. Ah, sim. Mas aí eu vou te dizer, eu vou te fazer uma provocação. Vou te fazer uma provocação. Pode ser que o podcast pela IA ele faça assim, nossa, em termos de conteúdo riquíssimo, mas não vai ter a presença agradável aqui. Não, mas é o contrário. Né, dos convidados. Mas o que eu estou falando é outra coisa. É usar vocês para treinar uma IA que ajude. Vamos lá, qual foi a pergunta? Educação. Então, entrou aqui. O podcast, ele é o podcast, voltou o YouTuber de novo, o YouTube voltou, tudo que nós jogamos hoje nas nossas redes sociais é educação. Você está educando. Então, se você tem 5, 6, 4, 3 mil seguidores, você está realmente educando boa parte deles através do seu conhecimento. Ok. Tudo que eu jogo na internet, se eu uso um Word, se eu uso qualquer ferramenta, saiba que tudo que você está gerando já está no mundo da IA. Então, se a IA hoje, você pode pegar qualquer vídeo do YouTube ou qualquer podcast de vocês e criar vocês com as linhas que você mesmo jogaram nesse mundo, porque tá cheio de... Entendi. É isso que nós estamos fazendo. Agora, imagina, eu pego todas as linhas, não mostra. Vai ter que ir pro laboratório. Mostra. Ele já tem uma Elaine. Eu tenho uma Elaine aqui para produção de conteúdo. Gente! Não foi aquilo que tu me mostrou, que tu reproduziu no último laboratório? Não foi. Isso daí foi outra coisa. E não tem como diferenciar. Olha, gente, corta. Laboratório Agora. É a melhor coisa de doido. experiência que a gente pode ter. O laboratório de inteligência inclusive, artificial. vai ter de advocacia logo em breve, focado. Em novembro, nós temos 2 eventos muito importantes em novembro. Para não perder a linha, como é que as pessoas vão seguir vocês e saber desses eventos? Bom, Vitor. Vamos lá. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais, né? A Elaine Cardoso.oficial, Victor.cidade e o Laboratório IA.oficial para acompanhar todo esse movimento que a gente está fazendo. Será que eles não contam de acompanhar? Olha, vamos ver. A gente tenta, né? A gente tenta. Eu não consegui mais e que não conseguiu a agenda, mas se Deus quiser, em novembro estarei. Então, Laboratório IA.oficial é onde a gente divulga as coisas que a gente está fazendo em cima desse projeto, para centralizar e até ficar mais fácil, porque tanto a Elaine quanto eu, a gente tem vários projetos e centralizar isso facilita. Inclusive, o que ela falou são 2 projetos que a gente vai ter para novembro que são muito bacanas. Um é o laboratório de IA setorizado para a área da advocacia, que a gente fez agora um da saúde, que foi um sucesso, foi muito legal. A gente teve, eu digo que foi um dos melhores que a gente fez, porque a gente teve um engajamento muito grande do público, dos alunos. Eles se conectaram, envolveram muito. Então, ter isso na advocacia vai ser muito bacana também. De laboratórios. E na área da saúde, foi um evento que surgiu por causa do laboratório. Durante o evento, uma coisa bacana aconteceu. Chegou um momento que a gente parou de falar e eles começaram a conversar entre si. Acho que foi quase uns 30 minutos essa conversa. Virou quase um hot seat. Na verdade, virou um hot seat onde as pessoas começaram a discutir sobre negócio, que era essa ideia. O laboratório ele é para criar desde o início uma mentalidade de negócios. Então, assim, eu crio o negócio e como é que eu publico, como é que eu comunico tudo isso. Então, ele está criando. Como você agrega para o teu Só que quando você destrava, como a ideia, eu inicio com esse trabalho e o Cidade, ele vem comigo, a ideia acho que libera o pensamento, coloca as pessoas para criarem ali, né? Quando você vira a chave, aí já começa, mas eu estou pensando isso, e o meu negócio ia fazer isso. Então, assim, as pessoas saem com produtos novos, corrigem produtos, elas ficam, tanto é que eu tenho certeza que as pessoas não dormem nessa noite.
Aconteceu com você, Não. aconteceu com Eu você. dessa como- Não. Duas Olha- vezes. Duas vezes. Eu indo pro da advocacia, eu tenho certeza que eu não vou dormir. Porque assim, nós estamos nos controlando para não falar ferramentas, nós estamos controlando para... Porque é disrupção, né? Meu nome? E Essa conversa ela literalmente- consegue ser pesada muito rápido. A gente pode trocar nossa narrativa e deixar vocês confusos rápido. Porque ali aquela questão de dosar a quantidade de informação, porque a gente está trabalhando as pessoas de algo muito novo. Né? Eu imagino o seguinte, eu venho de negócios, linha exata. Negócio, ganha dinheiro, é dinheiro. Não perde, joga isso aqui é oportunidade, vocês não estão vendo essa lacuna. E ele vem de comunicação, então vem do destravamento. Aí um vem destravando e o outro vem criando essa oportunidade independente do ramo, independente do nicho. E aí, de repente, no laboratório, que era para a área de saúde, começaram a se discutir e começou a rolar um hot seat ali na hora. Eu falei assim, caraca, essa cidade está tendo um hot seat aqui, pô. Sim. Aí começaram, Elaine, como é que a gente faz isso? A cidade nessa situação, aí um com o outro, foi muito interessante. E dali surge produtos novos, e dali uma pessoa muito especial, né? A Thaís Nassar, ela desbloqueou, e dali surge um produto novo que vamos fazer juntos aí já no mês de novembro, que é... Treinamento de gestão e vendas para a área da saúde. Legal. Poxa, que É legal. legal, porque vocês vão pegando as necessidades que o próprio público vem colocando para vocês e vocês vão ali dando ferramentas para eles, não só ferramenta, eu tô dizendo prática em si, ferramenta de mindset, de pensamento, de desbloqueio, para que eles possam tirar a rodinha e seguir, E né? uma coisa que E eu abrir os falo- negócios junto com as pessoas, e fazer, e ajudá-las, destravar. Todos os pessoal continuam conosco. E é Vira coisa uma que- comunidade. que a uma Elaine comunidade. fala que às vezes não adianta pensar muito no avançado se não tem os princípios básicos. Às vezes a Básico. pessoa está procurando uma ferramenta de mas ela não sabe nem vender. Não vai Ela saber sabe usar, organizar o né? negócio. E se ela não tiver isso organizado, ela não vai saber usar a ferramenta. Então, focar... Cria mais confusão. Cria mais confusão. Então, pensar nessa base, ela ajuda muito a ter essa robustez para usar as ferramentas. A robustez para usar as ferramentas, ela não é de tu saber a ferramenta, Sim. é de tu saber como pensar para usar a ferramenta. Que aí os limites, eles destravam, vão embora. Não basta saber que existe, tem que saber Acho realmente que- ter a mentalidade para utilizar. Eu acho que esse nome até saiu de lá, porque ele tem tudo a ver, né? Tu sabes que Foi mais ou menos. Foi, na verdade o nome já existe, a gente já tinha pedido umas variáveis e aí esse daí a gente lapidou, Foi. inclusive infernizamos a pessoa, o que fez pra gente a logo, porque a gente saiu de lá com uma ideia de logo, mas a gente queria que fosse uma logo. Verdade isso. E aí, eu digo, É porque tem tudo a ver com o assunto. que a gente André, tá falando você aqui. vai dar teu jeito de pegar essa ideia e transformar em algo que a gente se identifique. E a gente infernizou a cabeça dele e ele nos entregou e a gente amou. E foi de lá mesmo, digamos assim, a pedra bruta, né? Que veio, foi de lá. Eu quero fazer, posso fazer uma pergunta ou tu queres fazer uma Eu pergunta? já ia fazer aquele nosso quadro surpresa. Então vai. pode Não, ir. mas tu quer... Não, porque depois vai estourar o tempo, eu vou lançar depois. Uhum. Quem quiser, vai lá no laboratório para explorar mais. Vale a pena. Vale muito a pena. Olha, a gente tá chegando aqui na reta final e a gente tem um quadro que é assim, totalmente fora do script. E aí, por exemplo, a gente faz uma pergunta que meio que foge ao padrão. Nem eu sei o que vem daí. Vamos embora? Entendeu, né? Arregou, calma. Gente, o Thiago vem e responde. Aí, gente, Não, calma. O Thiago vai ter a pauta dele, né, Thiago? Então, gente, inovação é uma questão de ótica ou de fibra ótica? Eu falei que nem sabia que era. Ainda bem que eu tô de cá. a estagiária tá demais. Tá demais, né? A estagiária está buscando a demissão dela. Nem conto pra vocês, só depois. Olha, vou dar a minha interpretação e depois ela dá dela, a gente junta as ideias e dá a resposta. O que eu acredito que foi a mensagem que a gente diz é que a gente está vivendo um mundo novo, baseado em momentos cíclicos, né? Então, não adianta pensar que a inovação é só tecnologia, só coisa nova, mas pensar que
a gente viveu esses ciclos de revolução várias vezes, né? Então, pensar o que era daqui a 30 anos atrás, 60 anos atrás, e o que vai ser daqui a 30 anos no futuro. Então, pensar que não é só a questão técnica, mas a questão do que é, de fato. Isso é inovação. É pensar que a inovação ela é baseada em movimento. Ela é baseada não só na tecnologia, mas no movimento que vem junto. Quem disse que inovação é inovação? Inovação é inovação? Inovação não é tecnologia. Então, quando você dá o nome que você deu, ele vai ter a resposta da sua pergunta. Pensar fora da caixa. Sim. O que é realmente, que eu sempre falo isso, para mim, a zona de conforto, para mim, é quando eu estou fora dela. Porque tudo meu está muito perfeito. Eu até falei hoje para um cliente, nossa, a consultoria está muito madura, cara. Não, e agora eu realmente... Aí quando eu acabei de falar, eu falei assim, porra, eu tenho que desfazer tudo de novo. Porque todo dia nós temos que matar os nossos negócios para renascer no dia seguinte de uma forma diferente, porque nós estamos inovando, criando novas realidades, criando novos futuros. Então, é muito disso. Então, acho que a inovação é inovar a nossa forma de pensar. E no meio do caos é que tem oportunidade, e no meio do caos é que nós crescemos e evoluímos, e tem receita ali de uma forma absurda. É no caos. Eu não pego nenhuma empresa organizada. Quando eu vejo uma organizada, eu digo, não quero esse contrato. É o caos organizado. É o caos que tem oportunidade. E tudo que tiver muito organizadinho, se a tua empresa está muito organizada, desfaça ela. Desfaça que ela está falindo. É mesmo? Sim, senhora. Porque hoje, quem se perguntar o seguinte, tá? Eu sempre faço essa pergunta, é muito notório, dentro da gestão futurista. A receita que você tem hoje, será que você ainda vai ter cliente dentro de 3 anos? Se você responder que sim, você está falido. Porque não dá para saber. Então, o criar é o tempo todo renovando, sabe? O tempo todo revigorado. E outra, se você quer mudar um processo, você só muda um processo, ele só está maduro dentro de 2 anos e meio a 5 anos, cobrando todos os dias a mesma coisa. Sentindo até virar realmente... É um dos motivos que eu entrei na vida também do Cidade, foi muito também em relação a isso. Meu problema não é processos. Nenhuma empresa, meu problema é processo. Não, o teu problema é falta de rotinas administrativas. No dia que ela estiver implantada, você trabalha em cima de processos, mas se fizer o inverso, você está falido. Entendeu? E muito disso. Precisamos conversar. Gente, eu acho o máximo, eu gosto muito desse assunto. Quando eu falo sobre fora da caixa, eu sempre convido a gente a lembrar de como é ser criança, porque eu acho que a criança, ela não... no sentido de criação. Criação, porque inovação. A gente muitas vezes deixa de se permitir aprender algo novo. Não só necessariamente criar, mas até aprender algo novo. A gente já chega com preconceito, com essas crenças todas limitantes que nos impedem de crescer, porque a gente não se permite sentir e lembrar de como é ser criança. Quando a Elaine traz o exemplo do filho dela, e eu vejo lá, Raquel, eu percebo que eles se permitem, e assim, sem o julgamento de bloqueio. E aí, a partir disso, você usa a parte adulta para operacionalizar tudo, né? Sim. Então, eu gosto muito desse tema, eu gosto de te ouvir falar, que eu vejo que vocês se permitem, e vocês convidam as pessoas a se permitirem realmente a entender o que pode ser ou não inovação. E errar é humano. Não estamos habituados a errar. Essa é a nossa maior... A grande sacada das empresas que crescem é justamente a desenvolver o erro dentro da empresa. Porque quanto mais eu erro, mais eu estou criando, e não punição. Mas isso vai estar muito relacionado a literalmente as 2 grandes habilidades do futuro, que é o Meta Skills, né? E o Net Skills. Era a minha pergunta, que não deu tempo, mas... Fica para uma próxima oportunidade, porque tem muito podcast aqui. Dá uma palhinha. A Meta Skills é justamente tudo isso que nós estamos vivendo aqui. A Meta Skills é a habilidade que nós precisamos desenvolver de aprender a aprender. O aprendizado está tão rápido que você tem que aprender e colocar em ação de imediato. Se você ficar pensando muito, você já perdeu, o bonde já passou, você já perdeu a oportunidade.
E dentro do Net Skills é aprender a escutar a nossa intuição, que a nossa intuição ela está falando e faz parte da ciência, né, hoje em dia, a intuição. Então, assim, eu tenho que aprender muito rápido. Então, para isso veio a IA, veio toda essa tecnologia, esse aparato. Então, gente, é o seguinte, não fica julgando, não dá mais tempo para você julgar. Perdeu, se julgou, já foi. Então, aprendo a aprender, coloque em ação e vai, porque você vai sair na frente de todo mundo. E o Net Skills está relacionado à habilidade de se relacionar, porque quanto mais eu uso a IA, quanto mais eu uso a automação, a robotização, mais tempo vai sobrar para mim. O que eu tenho que aprender? A me relacionar, porque a cada ano que se passa, o aprender a se comunicar está se tornando mais complicado. Por quê? Porque a nova geração ela não conversa mais, ela só fica aqui. Então, quem aprender a se comunicar de uma forma estratégica, né? Eu sempre digo isso, vou para um almoço, você senta sempre do lado de quem você conhece, então você já está fora. Porque se eu vou para um almoço, eu tenho que saber quem são as pessoas que estarão lá, quem tem afinidade com o meu negócio, deixa eu pegar logo, estudar cada uma nas redes sociais, o que elas gostam, o que não gostam, deixa eu ver se eu consigo fazer negócio com ela. Ok, dali eu já saio, ou seja, o network é uma habilidade de fazer negócio, de se relacionar, de comunicar. Vem a IA, vem todas essas tecnologias, é para quê? Para você ter mais tempo de se relacionar com outras pessoas. Mais tempo para ser humanos e criativos. Mais tempo para aprender e mais tempo para se relacionar e fazer negócio, ter qualidade de vida. Ou seja, Net Skills na veia. É isso, era o que eu falava, né? Que eu ia perguntar para vocês. Sobre essa questão de usar a inteligência emocional, usar a inteligência artificial até para aprender isso, porque a comunicação para mim não é algo tão fácil e a criação também, em determinado momento da vida, pode não ser algo tão fácil. E eu uso muito a inteligência artificial nesse sentido. Então, até as soft, né, skills, a IA hoje, soft skills e hard skills já é coisa do passado. Então, todo mundo tem que saber o que é inteligência artificial. Até pontuei emocional. Isso pra hoje no almoço. Pois é, mas eu digo assim, em termos, por exemplo, de comunicação, por isso que entra. A soft skills e hard skills eu uso com tecnologia. Isso. A Meta Skills e Net Skills eu utilizo com o que veio de solução dela. É isso. Sim. E se eu não foco aqui no relacionamento, conhecer a mim mesmo, conhecer os outros, para depois conhecer negócios, sempre falo muito desses 3 pilares, então, como é que eu vou me relacionar? Porque o ser humano, cada pessoa tem mais difícil ainda de se comunicar. E outra, como é que eu me comunico com multigerações, que cada um tem um comportamento, uma forma uma de olhar, outra é do toque, outra não sei o quê. E como a mãe de autista, eu falo, o autismo nada mais é do que a futura geração humana. Por isso que eles vêm com todos esses problemas individuais e uma série de coisas. E convivem muito bem com isso. Então, como é que você vai se relacionar com essa geraçãozinha que está vindo? Para mim é isso. Perfeito. Gente, então a gente finaliza, assim, esse 5º episódio e eu fico muito feliz de vocês estarem aqui compartilhando um pouco do conhecimento de vocês, que para mim é, assim, é o ápice da emoção, porque eu gosto muito do que vocês oferecem para o mercado. E eu agradeço a todos os nossos telespectadores, seguidores, não sei como é que fala, porque eu sou muito old. Dá não tem apelido, não. Não tem, mas Tem vou que pedir criar. pra dar um apelido pra ele. Boa, a gente vai resolver esse problema. Vocês podem ter certeza que amanhã ele vai mandar para elas. Gente, eu agradeço demais a disponibilidade de vocês. É um assunto riquíssimo, não dá para em uma hora. Thiago já tá ali gritando que tá estourando o tempo. Tá acabando o arquivo. Já. Sigam os dois na rede social, sigam o Laboratório de Inteligência Artificial, porque de fato faz a diferença. Eu tô falando agora com os meus alunos. Aprendam a utilizar a inteligência artificial a favor de vocês. E Elaine, dia 19 a gente tem um evento, né? Tem. Gente, dia 19 nós teremos um evento que vai ser o maior fórum de tecnologia de empresa, na linha empresarial, que todo o Norte já teve. É a primeira vez que esse evento ele vai ser realizado aqui. Nos próximos 5 anos ele não vai repetir em Belém de novo, porque é um evento que ele é muito forte já na região nordeste do país e agora ele está passando pelo norte, passando por Belém, rumo a Goiânia e São Paulo. Então, é um movimento, são 25 estandes com softwares, todos os RPs que você possa imaginar em todas as áreas e soluções. Terão também soluções com IA também, né? Em cidade, nós vamos estar lá, fazemos parte do acontecimento, da realização desse evento.
E são muitas pessoas, são mais de 100 pessoas vindo de fora para a realização desse evento. Donos de empresas de software house, cada dono de software, eles estarão aí, representantes. Os principais do Brasil. Muito focado em empresas de médio e grande porte. Agora vem também soluções para empresas de pequeno porte. Se você tem problema de gestão, se você precisa de RP, soluções e de soluções para o seu próprio negócio como gestão, esteja conosco, que isso não é brincadeira. E a Amanda já está, a Helena já faz parte aí do bolo. E aliás, elas não têm escolha, tá, gente? Durma com esse barulho. Esse evento vai marcar Belém do Pará. 19 de outubro, tá imperdível. Lá na rede social deles vocês conseguem informações sobre. Gruptini. Gruptini, mas nas nossas redes também vão conseguem. divulgar, né? Vão, já estão divulgando. Então, pronto, gente. Tchau, A gente fica por aqui. gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.